né, com o Gader, com a Ana, para a gente falar do Goiás que ganhou do Cuiabá. Como é que você viu esse jogo lá? Eu vi o torcedor esmeraldino, Gader, muito, como que eu vou colocar? Talvez surpreso ou não surpreso, indignado, apesar da vitória, mas eu vi o torcedor do Goiás um tanto quanto pé atrás com o comportamento do time. Citação do gol, né, que não foram todos os jogadores que comemoraram, do desempenho da equipe, criticado até pelo Carilho. O Carilho também fez críticas ao desempenho do Goiás. Mas, enfim, como é que você viu aí essa vitória de sobrevivência, né, que o Goiás teve diante da equipe do Cuiabá? Bom, vamos lá, né? Esse jogo do Goiás, cara, é um estudo psicológico, né? Um estudo de personagem que a gente faz com os participantes da partida. Do lado do Goiás em si, a gente viu um time muito entregue em alguns momentos, um time com muitas dificuldades de competir, vendo o adversário jogando em casa, sufocar. O Cuiabá teve inúmeras chances de fazer o gol. Não foram só aquelas chances assim, chegou, chutou, bateu na zaga. Ou então, chegou e aí o cruzamento foi errado. Não, o Cuiabá teve as finalizações pro gol. Só que o Cuiabá errou muito mesmo. Foi assim, uma quantidade abissal de chances erradas fora do gol. Chances claras. Teve algumas participações do Tadeu, de fato, mas foram até poucas, comparado com a quantidade absurda de chances que o Cuiabá perdeu. E aí, o Goiás, numa belíssima cobrança de falta, aquelas cobranças assim de falta que marcam, né, um jogo, porque é um golaço mesmo, um gol que daria aquele momento a posição de G4 para o Goiás, um gol que que dava um alívio para o Goiás depois de tomar uma pressão do adversário. Em vez do Goiás curtir aquele momento, viver aquele momento do gol, parecia que o Goiás tinha levado o gol. Em alguns jogadores que ficaram dentro da área depois que a falta foi cobrada, a expressão dos jogadores é como se eles tivessem levado o gol e não feito. E isso marcou muito, pelo menos para mim, tá? Foi uma coisa que me marcou muito. Eu vi o Moraes, que estava se sentindo certamente aliviado, porque muitas chances foram nas costas dele, e vi o próprio Rafael Gava comemorando junto com o banco de reservas. E muitos dos jogadores em campo eu não vi comemorar. Pô, um gol fora de casa, num golaço de falta, para tirar sabe, tirar o peso. E, cara, você não vive aquele gol. O que tá acontecendo? Sabe? O que tá acontecendo? Quem explica isso, Gerli e Ana? O que explica isso? Aí um segundo tempo sufocante de um Cuiabá perdendo inacreditáveis chances de gol. Assim, a sorte toda a favor do Goiás e parecia que os caras não queriam aquele resultado. Parecia que o resultado positivo era ruim. E eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender isso. Sabe? Fica muito estranho. Aí a gente vem para a margem das suposições, né? E você, Ana, como é que você viu essa vitória do Goiás lá contra o Cuiabá? Claro, o resultado importantíssimo, porque se não tivesse conseguido, o Goiás estava virtualmente fora da disputa, mas para você, né, essa questão da desconfiança do torcedor, das referências, até a maneira com que o Goiás comemorou o gol, para você teve algo estranho, é normal? Como é que você vê toda essa situação? Julie, sendo bem honesta, foi estranho. Foi muito estranho. Eu queria ter baixado aqui, porque tá bem na página do Goiás, que mostra a visão de trás do gol, que aí são os jogadores voltando, né, após a batida de falta do Gava, gol. E é uma reação completamente apática. É uma reação de solteiros contra casados. Não tem explicação. E é um gol que pode valer o acesso, que era um jogo difícil, um jogo que o Goiás não estava conseguindo produzir, o Goiás estava sentindo. Até aquele momento, eu queria acreditar que o Goiás estava sentindo o peso do jogo, o peso da responsabilidade, mas quando você faz o gol, Cuiabá, que não disputava mais nada, automaticamente você passa a acreditar
que o Cuiabá tiraria o pé, tanto é que meio que tirou, passou a jogar. Vamos lá, vamos levando. E não foi isso. O Goiás não agrediu. O Carille, na sequência, tira o Anselmo, coloca o Brian. Na minha opinião, melhora o time, mas mesmo assim não o suficiente. A gente não viu vibração, nós não vimos garra, não teve nada de extraordinário. E é até complexo falar isso, mas mesmo com a vitória, eu vi o torcedor saindo mais triste após essa partida do que antes dela. Porque pelo comportamento. Igual nós estamos falando, não temos informações, é tudo conjectura, mas a impressão que passa é um time que se abate, no mínimo. No mínimo é um time que se abateu. No mínimo é um time que acha que não consegue o acesso, no mínimo. Mas também aí você vê parte comemorando, parte não comemorando. É uma imagem deplorável. O gol que deveria ser um momento mágico virou o retrato do Goiás de 2025. E não é um retrato bonito de Van Gogh. Situação, né, assim, um gol a favor ser polêmico, né? Isso é raro da gente ver. Eu, assim, ó, é claro que aqui tudo é exercício de compreensão, né? A gente tenta compreender. O que eu vi no jogo, na comemoração do gol, e mesmo depois, quando a partida acaba também, o comportamento dos jogadores ali, é que me parece que, até na entrevista do Tadeu, se você observar, o Tadeu começa falando assim, ó, nós ganhamos, é triste a gente pensar a situação que a gente estava, né? Mas temos que esquecer o passado e olhar para frente. Você vê ali nítido, me parece que o comportamento de um time que acreditava muito que ia subir e que agora está numa situação muito complicada e parece não acreditar tanto, sabe? Somando o comportamento da equipe, o comportamento na hora do gol, o comportamento no final do jogo e a fala do Tadeu, sabe? Para mim, todas elas convergem em uma mesma direção, que é essa direção de que o próprio Goiás não confia tanto assim de que vai subir, sabe? Há uma desconfiança. Aí, por que eu cito isso? Porque quando você faz aquele gol, vence o jogo, mas você não tem convicção de que você vai conseguir chegar lá na frente, você às vezes não consegue se relacionar com aquele fato da mesma maneira de quando você está naquela gana que você vai subir, que você vai fazer o resultado. Eu vi um Goiás que me parece não confiar, sabe, Ana? Como eu citei, vi no comportamento dentro de campo, vi no momento do gol, vi quando terminou o jogo e vi também nessa fala do Tadeu, sabe, que assim me parece um time decepcionado com talvez com ele próprio, né? E só pode ser com ele próprio. Um time decepcionado com o que acabou acontecendo. Foi assim que eu vi esse comportamento do Goiás aí nesse jogo contra a equipe do Cuiabá, que não pode ser o comportamento absolutamente dos dois últimos jogos. Que se a gente for imaginar aí o Goiás contra o Novo Horizontino, um duelo direto dentro de casa, onde o Goiás perdeu os 3 últimos jogos que realizou. E se vencer esse jogo, o Goiás no jogo contra o Remo, pode ter certeza, um jogo extremamente pegado esse lá de Belém, caso Goiás. Os dois jogos tendem a ser extremamente pegados. O de Belém é para ser uma guerra, né? Imagina chegando lá Goiás e Remo decidindo uma vaga na Série A. É uma batalha, né? Isso aí seria uma batalha. E esse Goiás tem que mudar muito o seu comportamento para conseguir superar essas adversidades que estão por vir. Seja nesse jogo da Serrinha contra o Novo Horizontino, seja no jogo lá de Belém contra a equipe do Remo. E você acredita nessa mudança de postura do Goiás para algo mais energético nessa reta final aí da Série B? Tudo é possível, mas eu não acredito. Foi um retorno inteiro dessa maneira. E agora, nesse momento, falar que vai mudar, por base em quê? Eu preciso de dados, eu preciso ali de confirmações, eu não tenho. Eu não tenho no que apostar. Fica muito vago. Não, o time vai render, mas por base em que eu posso fazer tal afirmação? Já são muitos jogos que vêm abaixo.
Há muitos jogos parece bateria dando sinal que vai morrer. Primeiro ela você liga com dificuldade, aí depois a dificuldade aumenta, por fim custa pegar, depois pega na banguela, até que morre. E assim vem o Goiás. Ganha com dificuldade, aí depois você faz um esforcinho, você empurra o carro, e de repente as forças acabam. É o que está dando essa impressão nesse momento. Eu não consigo acreditar que o Goiás vence o Novo Horizontino na próxima rodada. Por tudo isso que nós estamos citando. Pela dificuldade técnica, vale destacar que a dificuldade do Goiás, ela não é só física, ela não é só de vontade, não é pode ser o time mais raçudo do mundo. Se ele não tiver um pouquinho de técnica, ele não vence. O Goiás está tendo essa dificuldade também. Está faltando qualidade para alguns jogadores, para muitos jogadores. Aí, além da falta de qualidade, está faltando a vontade. Então, eu não posso iludir o torcedor aqui e falar que não, vai vencer o Novo Horizontino. Tomara que vença, mas não é o que eu acredito. Mas você, Gerli? Assim, Ana, eu acho que pode vencer. Eu não sei como é que vai ser essa semana no Goiás, se o Goiás vai conseguir ter essa reviravolta de comportamento, mas o Goiás precisa vestir essa energia, sabe? E por que que eu falo disso? É mais fácil para o Goiás ganhar esses 2 jogos do que fazer um ano inteirinho de 2016 fora da Série A, sabe? Esse é o que está em jogo. É situação simples ganhar esses 2 jogos? Não é. Mas é muito menos difícil do que um 2016 fora da Série A, em todos os aspectos. Primeiro, financeiramente, terrível para o Goiás. Segundo, você começa um campeonato lá do início para remar tudo de novo e chegar ao acesso, também é um problemaço, não é fácil. Então, para o Goiás, por mais difícil que possa estar nesse momento, o Goiás tem que se mobilizar todo para esses 2 jogos, para conseguir ganhar esses 2 jogos. E por que que eu falo? Porque eu imagino que se o Goiás ganhar os 2 jogos, ele tem uma probabilidade grande de acesso, grande. O que eu acho difícil é o Goiás ganhar os 2 jogos. Mas se ele ganhar os 2 jogos, eu imagino que dificilmente o Goiás ficará fora da primeira divisão. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque quase sempre alguma coisa acontece. Aí essa alguma coisa pode ser um tropeço do Criciúma, pode ser um tropeço do Atlético Paranaense, pode ser 2 tropeços da Chapecoense, vamos dizer assim. Mas alguma coisa acontece. Eu acho que tem uma chance grande de acontecer. Então o Goiás tem que conseguir se mobilizar demais para esses 2 jogos. Porque o Goiás joga o 2026 dele nesses 2 jogos. Um 2026 com dinheiro ou sem dinheiro. É isso que está em jogo neste duelo, né? E sem contar, claro, esportivamente, você está na primeira divisão é muito mais atraente do que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu havia prometido fazer uma pergunta, vou fazer a você, Ana. Nosso Gader caiu, né? Hoje não teve como o Carlão participar conosco. Para você, vale a pena o Goiás, a imprensa, conclamar o torcedor para ir ao jogo contra o Novo Horizontino? Já que o Goiás é nitidamente diante dos seus adversários diretos, ele não consegue ter bons desempenhos. Até trouxe aqui em 9 jogos que o Goiás colocou mais de 10 mil pessoas como mandante, o Goiás só venceu um. Eli, eu vou ser muito honesta contigo. Se eu falar que o Goiás, que a culpa é da Serrinha ou do estádio cheio, para mim é um pouco de superstição. Eu não sei se é nessa linha assim que você tocou, mas para mim sim. Eu sigo acreditando que estádio cheio promove melhor ajuda mais o jogador do que ele vazio. Eu não posso ir contra isso. Eu me recuso a falar o contrário. Então, sim, o Goiás tem que chamar o torcedor, a imprensa tem que convocar os torcedores. O torcedor, mas neste momento, tem o direito também de falar que se recusa a apoiar o time. Se eu estivesse no lugar, eu estaria lá.
Acho que o Goiás ainda está vivo. O papel da torcida é apoiar também nestes momentos, mas da minha parte vai ter campanha sim para um estádio Ailê Pinheiro cheio. A Serrinha não pode ser culpada por isso. Não, eu também nem culpo a Serrinha, sabe? Eu não culpo. Esse negócio de pôr culpa em estádio. Eu acho que o estádio só atrapalha quando o gramado é ruim, que não é o caso da Sim. Serrinha. Aí é um estádio que atrapalha. Você chega lá, a bola não rola, pinga, pula, não é o caso da Serrinha. O que eu vejo é que esse time do Goiás ele não consegue jogar sob pressão, mesmo sendo uma pressão positiva. Esse é o ponto. Nos jogos em que o Goiás foi pressionado, até positivamente, empurrado, abraçado, ele não conseguiu o resultado. Esse é o ponto. Mas eu também acho que o torcedor tem que ir, como eu falei há pouco, o Goiás tem que se mobilizar todo para esses 2 jogos. A minha desconfiança é que esse time não consegue, sabe, ter bons desempenhos. Mas é a última chance também, né, em relação à torcida a favor, é a última chance do ano. Se ganhar, vai ter mais uma chance de jogar com o estádio cheio, só que aí, no caso, torcida contra, que seria contra o Remo, lá na cidade de Belém. Mas isso